Vocês viram aí o comportamento da fofinha. 5 dias em cima de uma árvore, praticamente uma semana. Agora, será que é normal esse comportamento? Nós viemos saber, buscar informação com a doutora Caroline, que é especialista, ela é médica veterinária e é especialista em comportamento animal. Bom, doutora, você viu aí o comportamento da fofinha, subiu na árvore, quase uma semana ela ficou ausente de casa e não queria voltar. É normal esse comportamento? É normal, especialmente nos felinos. Os felinos têm um comportamento muito de ver o ambiente que eles estão. Eles não são comuns ficar no mesmo ambiente por muito tempo. Devido à nossa urbanização, a gente está trazendo isso pelos riscos que traz deixar eles soltos. Mas esse comportamento, principalmente subir em árvore, é natural de qualquer felino. Se a gente for observar na natureza, leões, tigre, todos os felinos se sentem mais confortáveis no alto. Por quê? Eles conseguem ver todo o ambiente que eles estão e todos os perigos que eles correm e também as presas. Então, isso traz muito de todos os felinos, é extremamente natural. O que acontece que a gente tem que entender que é diferente? Os animais são muito diferentes do ser humano, então a fisiologia deles também é diferente. Muitas pessoas ficam preocupadas tanto com alimentação quanto com água. Eles são preparados para ficar pelo menos 3 dias sem alimentação, porque se eles estão no ambiente natural deles, a caça não vem todo dia para casa. Não é todo dia que é favorável que eles vão ter alimentação. Então, o organismo deles já é preparado para isso. E muitas vezes a gente fica preocupado achando, uma semana que está em cima da árvore. Se ele sentir necessidade de alimentação, de tomar água, ele vai sair em um horário que você não vai ver. Ele vai procurar o horário da madrugada, o horário que não tem risco para a vida dele. Então, ele vai descer na hora que não tem ninguém na rua, na hora que não está ninguém ali vendo por perto, para ele se sentir seguro e procurar a caça dele, digamos assim, que hoje em dia seria alguma questão de lixo solto, alguma ração solta e até para voltar para casa. Mas, tendo a real necessidade, ele vai tanto voltar para casa quanto procurar suprir as necessidades básicas dele. O fato de o animal ser castrado muda o comportamento dele? Ele não vai mudar tanto o comportamento. O que vai mudar é um pouco da fisiologia, da questão do ciclo, principalmente nas fêmeas. A gente tem que pensar, por exemplo, que o ciclo da mulher tem vários ciclos e da fêmea também. Então, quando ela está no cio, é muito diferente o comportamento de quando não está. Então, quando a gente faz a castração, que é a retirada desse órgão sexual, ela não vai entrar no cio. Então, ela não vai ter esses comportamentos de sair de casa com mais constância para procurar um macho para se reproduzir, ter os comportamentos de ciclagem. Então, ela vai ser mais tranquila por esse motivo, mas não que mude o comportamento dela. E, inclusive, muita gente acha que tem que diminuir as atividades físicas do animal quando ele é castrado, e não tem. Na verdade, a gente tem que incluir mais atividades, mais enriquecimento ambiental no dia a dia dele, para que ele continue tendo uma meta de vida muito boa. Mas isso não significa que a qualidade de vida dele tem que diminuir também. Ali no bairro tem outros gatos, mas ela escolheu o isolamento. Por quê? Os gatos não têm um comportamento como os cães têm de andar em bando, principalmente se não é familiar dele. Eles têm um comportamento de exclusão, porque muitas vezes andar em bando traz mais riscos para ele do que andar sozinho. Quando eles estão sozinhos, eles conseguem ver a caça e conseguem abater. Hoje em dia, no ambiente urbano, como eu falei, pode ser um lixo ou pode ser ração. Eles conseguem isso muito mais facilmente estando sozinho do que estando em bando. Então, é comum que os felinos tenham um comportamento mais solitário do que os cães. Bom, então a gata não passou fome e nem sede? Provavelmente não. Se quando você pegou ela, o score corporal dela estava bom, ela não estava desidratada, provavelmente em algum horário do dia ela saía para procurar. Os gatos e os cães, eles não vão morrer de fome se eles não tiverem uma situação isolada. Se eles puderem sair de alguma forma para procurar, eles vão procurar. Qual o risco da humanização dos animais? Um risco muito grande, principalmente no bem-estar. Quando existe esse exagero de não entender as necessidades básicas de cada espécie, por exemplo, o cão é muito diferente da necessidade básica do gato. Quando a gente coloca as nossas necessidades acima das necessidades dele, querendo colocar um excesso, por exemplo, de perfume, de roupinha, de achar que o cão não pode viver sem a gente, o gato não pode viver sem a gente, tudo tem que incluir a gente, sem entender qual que é o comportamento natural dele, a gente coloca em grande parte em risco o bem-estar da vida dele. Porque quando a gente coloca em risco a parte psicológica, também coloca a física. Então, a gente tem que entender o que é o comportamento natural dele para conseguir colocar no dia a dia dele mesmo em casa, mesmo não estando no ambiente natural.
Eu havia viajado uma semana antes e ela ficou praticamente sozinha, só tendo cuidado da empregada, que ia lá a cada 2 dias cuidar dela. Não pode ter sido uma reação dela em me punir pelo fato de eu ter deixado ela sozinha uma semana? Não, eles não são vingativos. Então, muita gente acha que pode ter alguns comportamentos de vingança, mas a verdade não é. É muito mais instintivo. Por exemplo, os gatos, se eles verem uma chance de sair de casa para explorar, eles vão ir. Não porque você não trata bem, mas porque isso é natural deles. Por isso que a gente tem que fazer todo o manejo para evitar que eles saiam de casa pelo risco que a urbanização coloca a eles. Mas não é uma situação de vingança e nem que você não está dando tudo que ela precisa, mas é de um instinto de não ficar parado no mesmo lugar.